Salve, salve rapaziada do canal WBBet. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno e hoje trago palpites e aposta esportiva de futebol para esta quinta-feira. Separei aqui uma grade interessante de jogos analisados para você, tá beleza? Mas só que antes, se você é novo por aqui, peço que se inscreva no nosso canal, caiu de paraquedas e curte o nosso canal, deixa o like para fortalecer o canal, ativa o sininho de notificações para receber as nossas dicas rapidamente assim que o vídeo for postado e não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos com um amigo rapaziada para que ele possa estar chegando para mais pessoas e que essas pessoas consigam lucrar através de nossos palpites de futebol e assim você também ajuda no crescimento do nosso canal. Lembre-se que aposta apenas para maiores de 18 anos, aposte com responsabilidade. E sem mais delongas, vamos para o primeiro palpite de hoje. A nossa primeira análise de hoje vai começar pela Copa do Brasil. Temos o jogo do Maracanã versus Internacional, início às 19 horas. A odd de momento paga 1.18 na vitória do Inter. O Inter vai atuar fora de casa, mas o primeiro jogo venceu atuando em casa, meu parceiro. Foi aquele jogo polêmico. O Inter fez de tudo para ganhar esse jogo e conseguiu. Bom, só para vocês terem uma noção, no primeiro jogo, o Inter teve um gol anulado por impedimento de Wesley, teve um pênalti perdido por Alan Patrick, teve outro gol anulado, toque de mão por Raikkonen. Então o Inter só conseguiu vencer lá nos minutos acréscimos com o gol do Gustavo Prado. O Inter atacou, teve volume de jogo, teve posse de bola, mas venceu por um placar mínimo de 1-0. Agora o Inter chega com 5 jogos de 3 derrotas e 2 vitórias, batendo mais de 1,5 nos últimos 4. E a equipe do Maracanã, atuando em casa, é uma equipe sólida, mas é uma equipe que joga a Série D, é uma equipe que não vai conseguir impor ritmo diante dessa equipe do Internacional. Mesmo atuando fora de casa, essa equipe do Internacional é a favorita, está conseguindo a vitória mais uma vez. Vou estar deixando aí vitória do Internacional nesse jogo. Vila Nova versus Cruzeiro, início às 19 horas. A odd paga o favoritismo ao Cruzeiro de 2.0. É uma equipe de Série B diante de uma equipe de Série A. A equipe do Cruzeiro vem a 6 jogos de invencibilidade, em 5 bateu menos de 2.5 gols. A equipe do Vila Nova, em 5 jogos, bateu over 1,5 em 3 dele, e o Cruzeiro em 5 jogos bateu over 1,5 em todos. O jogo de ida, o Cruzeiro venceu em casa por um placar de 2-0. Agora é na casa do Vila Nova. O Vila Nova vem a 4 vitórias consecutivas. É uma equipe sólida atuando em casa. Diante desse mercado, vejo um jogo para poucos gols nessa partida. Então vamos estar buscando aí um mercado de menos de 3 gols e meio nessa partida. Palmeiras versus Ceará, início às 19h30, a odd paga 1.50 na vitória do Verdão. Bom, o jogo de ida, a vitória do Palmeiras foi garantida por um placar de 1-0. O Palmeiras vem a 5 vitórias consecutivas, há 5 jogos sequer sofreu gol, em 6 bateu menos de 2,5, foi a primeira equipe a marcar em 5, e o Ceará, há 5 jogos, saiu menos de 2,5. É uma equipe que em 10 confrontos sofreu gol diante do Palmeiras, bateu ambos marcam em 5 de 7 e mais de 2,5 em 7 de 9. Vai ser um jogo que o Palmeiras é o favorito, está vencendo mais uma vez, atuando em seus domínios, vem jogando bem, principalmente atuando em casa. Em 5 jogos só vem de uma derrota para uma equipe nordestina, para o Bahia, perdeu por um placar de 1-0. E a equipe do Ceará, atuando fora de casa, é uma zica, 3 derrotas e 2 empates fora. O Palmeiras sequer sofreu gol em 4 de 5 jogos em casa. Atuando em casa, meu parceiro, vai ser um jogo muito duro para o Ceará conseguir vencer. Acredite, mais uma vitória do Verdão. Red Bull Bragantino versus Criciúma às 21h30. A equipe do Red Bull Bragantino, em 6 de 7 jogos, bateu menos de 2,5. Foi a primeira equipe a marcar em 5 de 7 e o Criciúma em 4 de 5 bateu menos de 2,5. Em confronto direto, a equipe do Bragantino sofreu nos últimos 4, bateu menos de 2,5 em 8 de 9. Ou seja, é jogo para poucos gols. Vejo essa partida como jogo para poucos gols. Por quê?
a equipe do Criciúma não costuma ser uma equipe over. E a equipe do Bragantino atuando em casa também não está sendo uma equipe over. Então, buscamos aqui o mercado para under 3,5. E o jogo de ida, vale ressaltar que o jogo de ida entre essas equipes, o Criciúma venceu pelo placar de 1-0. Então, podemos buscar aí, quem sabe, um Criciúma chance dupla aí para segurar o empate. E já é uma zebrinha aí para o canal WBBet. Copa do Brasil, você sabe que acontece zebra. Então, vamos agora para o jogo do Capital versus Botafogo do Rio de Janeiro. Início às 21h30. A odd paga 1,53 a favor do Fogão. A equipe do Fogão vem a 3 vitórias consecutivas. 4 de 5 bateu mais de 2,5. Em 5 de 6 venceu o primeiro tempo. Foi a primeira equipe a marcar. Capital, 3 jogos sem vitória. Bateu menos de 2,5 em 5 de 6. Ou seja, 4-0, Botafogo ampliou aquela vantagem ali que já era gigante. Então, para essa partida, meu parceiro, acredito aí que o Botafogo tem time para confirmar mais uma vitória, apesar de ter vencido de 4-0 aquele jogo, é vitória. Então, para essa partida, mais uma vitória do Botafogo aí. CRB versus Santos, início às 21h30. A equipe do CRB vem a 4 jogos de invencibilidade, a 5 sofreu gol, a 6 bateu menos de 2,5, em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer e saiu ambos marca. A equipe do Santos, a 5 jogos sem vitória, tanto a equipe do CRB, ou seja, não passa por bons momentos, em 5 de 7 saiu menos de 2,5 para o jogo do Santos e a equipe do CRB não perde a 3 confrontos para essa equipe do Santos, tanto é que foi empate o primeiro confronto entre essas equipes. O Santos é uma equipe de Série A, mas não está fazendo valer o seu domínio de Série A. É uma equipe que não passa por um bom momento. Em 5 jogos não venceu 1. Nos últimos 10, apenas 2 vitórias. Ou seja, é uma equipe terrível esse início de temporada do Santos. O CRB, 5 jogos que não vence, 4 empates consecutivos, todos em 1-1. Em casa, é uma equipe competente e a equipe do Santos fora é uma equipe terrível. Então, jogo para over 1,5 ou CRB chance dupla. Vamos agora para o Peru, Liga 1. O jogo do Universitário versus Sport Cristal. Início às 23 horas. A equipe do Sport Cristal atualmente não é uma equipe que está brigando por liderança. É o 8º versus o primeiro colocado. A equipe do Universitário, em 4 de 5, bateu menos de 2,5 em 5 de 6. Em 4 de 5, mais de 2,5 Sport Cristal. Sofreu nos últimos 6. Em 4 de 5, ambos marcam. É uma equipe, meu parceiro, que vai dar dificuldade. Não tenho dúvida disso. O Universitário vem a 2 vitórias consecutivas em confronto direto. E para essa partida, acredito no jogo para over 1,5. Vamos agora para o jogo do Sauditão. Al Ahly versus Al Ettifaq, início às 15 horas. É o confronto do 5º colocado versus o 7º colocado. A equipe do Al Ahly em 5 de 7 bateu mais de 2,5. Foi a primeira equipe a marcar em 6 de 7. Venceu o primeiro tempo. E o Al Ettifaq sofreu gol nos últimos 3 jogos. Em 5 de 7 menos de 2,5. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Lembrando que confronto direto, a equipe do Al Ahly a 3 jogos de invencibilidade, nos últimos 2, um empate e uma vitória do Al Ahly. O Al Ahly atuando em casa com o apoio do seu torcedor, vai vencer esse jogo. Vou deixar o Al Ahly para vencer por mais de 2,5 gols. Suécia, Hammarby versus Midtjylland, início às 14 horas. A equipe do Hammarby é uma equipe, meu parceiro, que atualmente é o 3º colocado diante do 2º colocado. A equipe do Hammarby atualmente em 5 jogos de invencibilidade e a equipe do Midtjylland em 6 de 7 bateu mais de 2,5, em 5 de 6 ambos marcam, em 8 de 9 foi a primeira equipe a marcar gols. Em confronto direto, nos últimos 3 confrontos, é 2 vitórias do Midtjylland e 1 vitória do Hammarby. A equipe do Hammarby, atuando em casa, vem fazendo a melhor campanha com 13 pontos em 5 jogos e o Midtjylland fora faz a 2ª melhor campanha. Vai ser um jogo daquele jeito, não tenho dúvida disso. Vamos buscar um jogo para over 1,5, vamos buscar um jogo para um possível ambos marca ou até mesmo aí um jogo bem equilibrado para Hammarby com empate. Vamos para o jogo do Malmö versus AEK, início às 14 horas. É o confronto do 1º versus 5º colocado.
A equipe do AEQ, 9 jogos de invencibilidade, sofreu gol nos últimos 3, em 4 de 5 bateu ambos marca e confronto direto. Em confronto direto, o Malmo vem a 5 jogos sem derrotas, a 4 sem sofrer gol, nos últimos 2 confrontos, 0-0. Então, pelo visto, a equipe do Malmo vai entrar em campo, mas vamos buscar aqui o mercado para mais de 1.5 gols e quem sabe um AEQ chance dupla fora com empate. Copa Argentina, Defensa e Justiça versus New Old Boys, início às 21h10, é um jogo Copa. A equipe do Defensa vem a 12 jogos sem vitórias, sofreu gol nos últimos 6, saiu ambos marcas nos últimos 6 e o News em 9 jogos saiu menos de 2,5, ou seja, em confronto direto, o mais recente, o Defensa venceu pelo placar de 1-0. Vai ser um jogo, em minha visão de trade, um jogo bastante equilibrado, de bastante marcação, porém o Defensa não passa por um bom momento, então isso deve pesar muito. O Defensa deve jogar retraído, mas ainda assim é o favorito. Vou deixar um jogo para menos de 3 gols e meio, ou Defensa chance dupla. Vamos agora para o jogo do Ludogorets versus CSKA Sofia pela Bulgária Copa, às 13 horas. Bom, a equipe do CSKA Sofia, 5 vitórias consecutivas, 4 jogos sem sofrer gol, saiu mais de 2,5 em 4 de 5, e o Ludogorets, 3 jogos sem vitória, sofreu nos últimos 3, em 5 bateu mais de 2,5 gols. Bom, em confronto direto, nos últimos 2, um empate e 2 vitórias do Ludogorets atuando em casa. Para essa partida, acredito que será um jogo para gols, não tenho dúvida disso. Um jogo para gols em 3 confrontos, no mínimo aí em 2 deles foi jogo para gols. Acredito que pode se repetir esse mercado neste jogo. A equipe do Ludogorets, em minha visão, é o favorito, mas não passa pelo bom momento. É um jogo que o CSKA Sofia vem jogando muito bem. Então, vou estar deixando o jogo para over 1,5 gol nessa partida. E rapaziada, ao mais é isso, espero que tenha gostado. Mas Bruno, opção de bilhete pronto, opção de dupla, tripla aqui do canal. Então essas são as nossas análises, esses são os nossos prognósticos, esses são os nossos palpites de aposta de futebol desta quinta-feira. Vou estar deixando para você uma tripla, uma dupla como bilhete pronto, para que vocês possam analisar novamente e decidir aí se segue ou não essas dicas. Bom, vamos estar deixando aqui para vocês no jogo do Ludogorets versus CSKA Sofia, over 1,5 gol, over 1,5 gol. Vamos estar deixando Universitário versus Sport Cristal, over 1,5 gol. E vamos estar deixando para vocês aí também essa vitória do Hamab com empate, chance dupla, boa tripla. Outra boa opção que podemos montar para vocês neste momento é um jogo para over 1,5 CRB versus Santos, Botafogo para vencer. E podemos buscar, ou se não, podemos pegar apenas aqui um jogo de Palmeiras para vencer, Botafogo para vencer, ou Palmeiras para vencer, over 1,5 CRB e Santos. Então, de uma tripla, uma dupla, outra sugestão de dupla muito bem analisada. Mude sua dupla, mude sua tripla, planeje seu bilhete pronto em busca do green sempre. Ao mais, esse é o vídeo de hoje, nos vemos no próximo. Até, uma boa sorte a todos e compartilhe o nosso vídeo. Avante!